Olá, você é muito bem-vindo, mas é muito bem-vindo mesmo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Não se esqueça de se inscrever, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Tem momento na vida da gente que nós estamos tão cansados, mas eu não estou falando cansaço físico. Parece que a pessoa está numa luta tão grande, parece que ela está assim tão fraca, parece que as forças dela estão se esvaindo. Vamos ver logo após a vinheta. Isso aconteceu com o rei Davi. O rei Davi ele estava tão cansado de tantas lutas, cansado de tanta dificuldade. E ele fala que parece que ele não tinha forças, ele não estava conseguindo ver a vitória chegar. Vamos ao tema de hoje. Cansado da batalha? O que fazer? O nosso texto base está em Salmo 13, de 1 a 6. O Salmo 13 ele tem 6 versículos e nós vamos percorrer neles. E é um salmo de Davi. Ele direcionou esse salmo ao cantor mor, ou seja, um ministro de música. Foi escrito em um momento onde dá para a gente perceber que foi um momento de dificuldade que ele enfrentou. Olha, poderia ser de guerra, poderia ser de oposição. E olha, uma coisa a gente sabe, era muita dificuldade, era muita peleja. E ele estava assim se sentindo tão cansado, que se a gente for olhar por um olhar humano, era como se ele fosse desistir. Vamos ver Deuteronômio 3:22, que fala sobre a guerra. Portanto, não tenhais medo deles, pois quem combate por vós é Yahvé, o Senhor vosso Deus. Não devemos ter medo, Deus nos sustenta. Então imagina que se fosse um contexto de guerra. Guerra é uma luta, é uma peleja, é uma batalha, aonde o povo deveria estar confiando exclusivamente no Deus Altíssimo. E nós vimos que Deus ele fala, não tenha medo, a batalha é grande, a luta é intensa, mas o Senhor nosso Deus, Ele nos ajuda a combater, Ele é conosco e Ele ainda fala, não tenha medo da guerra, não tenha medo da batalha, porque eu sou contigo. Deuteronômio 24, a gente vê o Senhor falando assim, pois o Senhor vosso Deus vos acompanhará e lutará por vós contra todos os vossos inimigos, a fim de vos dar a vitória. Pode ter certeza, eu, Shirley, não sei que guerra você está vivendo, eu não sei que batalha você está enfrentando, mas uma coisa eu sei, que o Senhor fala que não deve desistir. Sabe por quê? Porque você não está só, porque o Senhor te acompanha, porque o Senhor luta com você, porque eu vou te garantir que se for na força do teu braço, você já teria, olha, acabado. Mas não, o Senhor tem te sustentado. Imagina a dificuldade. Deveria ser uma dificuldade muito grande, a ponto dele fazer esse salmo. Romanos 8:28, Paulo fala assim, olha, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Eu tenho que estar sempre com isso em mente, que Deus está agindo a meu favor, que Deus está trabalhando. Deus é aquele que transforma aquilo que eu acho que é maldição em bênção. E eu sei que Ele está agindo a meu favor, então eu tenho que batalhar, eu tenho que continuar, eu tenho que entender que nas dificuldades o Senhor não me deixa só, está trabalhando comigo. Será que era oposição que Davi estava enfrentando, que estava deixando ele naquele momento assim tão sem energia, sem força, tão abatido? Sabe o que Jesus nos ensina? Que ele teve muitos opositores, mas ele não desistiu, ele continuou. Hebreus 12:3, olha só o que o autor fala. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Gente, olha como é lindo você ler a palavra de Deus. Olha o que o autor de Hebreus está falando. Olha, pense em Jesus, tudo o que ele suportou, sabe por quê? Para que você não fique fatigado.
fatigado, para que você não desanime, porque ele venceu e nele nós somos mais que vencedores. E nós vamos entender que esse salmo, o Salmo 13, ele pode ser dividido em duas partes. Do versículo 1 ao 4, fala sobre a angústia de Davi. Fala sobre um momento de sofrimento que Davi estava passando. Tanto que ele usa a palavra até quando? 4 vezes. Só no primeiro versículo ele usa 2 vezes. Dá pra gente ver o que realmente estava passando na cabeça de Davi. Mas já o versículo 5 e 6... Davi já modificou, já mudou de posição. Ele vai falar da confiança que ele tinha em Deus. Vamos ao Salmo? Salmo 13, verso 1. Diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Olha a pergunta de Davi. Olha como Davi estava precisando do consolo, do conforto, da ajuda de Deus naquele momento. Ele sabia quem era Deus, ele confiava em Deus, mas a luta era tão intensa que ele chegava a perguntar para o Senhor: até quando? Parece que eu não vou suportar mais, parece que eu estou no meu limite, me socorre. Até quando? Que pergunta que nos mostra que o problema parece que não vai ter fim. Parece que não tem previsão para acabar. Parece que não chega a solução. Davi, ele poderia estar se sentindo no limite das forças dele. Ele poderia estar se sentindo tão cansado, tão angustiado, tão sobrecarregado. E ele poderia não estar aguentando mais, a ponto de questionar a Deus sobre a demora do socorro chegar. Assim como ele fez no Salmo 6. Vamos ver o Salmo 6, verso 3. E a minha alma está extremamente apavorada. Até quando, Senhor? Até quando? Olha que interessante. Então dá para você entender, quando o Senhor ele me deu esse salmo ontem, ele trouxe para mim o seguinte: a tua luta não é diferente de outros que já tiveram lutas iguais. Mas quando se confia no Senhor, confia, espera, tenha certeza que a vitória vai chegar. Glória a Deus. Lembra de Abacuque? Abacuque também passou por um momento assim tão cansativo, um momento de tanta angústia, que ele também questiona o Senhor. Abacuque 1 e 2. Questiona o profeta: ó Yahvé, até quando eu clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Então nós vamos ver que nós precisamos confiar que a vitória vem. Tem um hino que fala assim: se a vitória não chegou, pode chorar, mas chora nos pés do Salvador, porque a vitória virá. Nós precisamos ver que tudo tem um tempo certo. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E nós não devemos desistir. Paulo, ele fala para nós que não podemos desistir, porque se nós desistirmos, nós não vamos ver o resultado. Gálatas 6 e 9, olha Paulo falando. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha só, eu não posso cansar de fazer o bem, de viver para a glória do nome do Senhor, de esperar no Senhor a minha vitória, de confiar no Senhor. Por quê? Porque no tempo certo, o tempo apropriado, o tempo de Deus, eu vou ter a vitória. Se eu não desanimar, né? Pedro também ele fala. Pedro fala assim: olha, prossiga, não desista. 1 Pedro 4,19. Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando bem. Estou passando por luta, estou passando por perseguições, estou passando por problema, eu coloco nas mãos do Senhor e prossigo em confiar, em fazer o bem, em trabalhar para a glória do nome do Senhor. Não posso desistir. Tiago, ele também nos adverte para nós prosseguirmos, e Tiago ainda acrescenta: é com paciência. Tiago 5,7 diz assim: portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eu não posso desistir de servir ao Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Vamos entender um pouquinho essa questão do lavrador.
Quando nós plantamos uma semente, no dia seguinte já não nasceu, não. Não mesmo. Então a gente tem que esperar, a gente tem que confiar, a gente tem que muitas das vezes revigorar as nossas forças no Senhor, mas não desistir. E o versículo que nós lemos ainda fala assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Ou até quando te esquecerás de mim, Senhor? Olha que tamanho era a angústia que Davi estava vivendo. Ele concluiu erroneamente. Sabe qual foi a conclusão dele? Errônea, precipitada, que Deus havia esquecido ele. Mesmo sabendo quem Deus era, que Deus não se esquece dos seus. O próprio salmista Davi fala no Salmo 9:18. Mas os necessitados jamais serão esquecidos, nem será frustrada a esperança dos pobres e humildes. Olha, diante daquela luta, diante daquela dificuldade, Davi chega até a falar assim: o Senhor me esqueceu, o Senhor tem me esquecido. E ele mesmo tinha falado antes que Deus não se esquece de ninguém. E é real, Deus não se esquece de ninguém. Deus não despreza o aflito. Salmo 22:24, ainda é o próprio Davi que fala, ó: pois não desprezou, nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu o seu clamor por ajuda. Até quando, Senhor? Até que tempo, Senhor? Quanto mais eu devo esperar, Senhor? Era isso que Davi estava falando. Mas Davi, na sua angústia, ele fala assim: é para sempre? É para sempre que o Senhor tem se esquecido de mim? Olha a angústia. Ele não conseguia ver que o tempo de Deus não era o tempo do homem. Moisés, no Salmo 90, ele fala sobre o tempo de Deus. Vamos ver, 90, verso 4. Verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Eu sempre falo nos estudos que Deus, ele não está preso ao tempo. Ele é atemporal. Ele não vive o tempo que eu vivo, assim, 1 segundo, 2 minutos, 10 horas. Não, Deus é atemporal. E quando Moisés fala sobre isso, é para a gente entender. Calma, sossega, confia, prossiga em confiar no Senhor, porque a vitória, ela vai chegar. Pedro, ele fala também sobre o tempo. Segundo Pedro 3:8, fala assim: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer. Sabe que princípio é esse? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, não se prenda à sua vontade. Entrega a tua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Creia que a vitória vai chegar, mas vai chegar no tempo de Deus. Porque se você crê que Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam, a favor daqueles que nele confiam, você não vai se angustiar, você não vai se desesperar. Sabe por quê? Porque Jesus vai fazer justiça. Mesmo que pareça o teu olhar que está demorando. Lucas 18, 7 e 8 fala assim: porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Ainda que lhes pareça demorando ou demorado em atendê-los. Então você vê o próprio Jesus falando: Deus vai fazer justiça. Só que você tem que esperar, você tem que prosseguir clamando ao Senhor. Olha, é sem cessar, é de dia e de noite, mas confiando que a vitória vai chegar. Aí continuando o versículo fala assim: até quando esconderás de mim o teu rosto? Olha que tremenda palavra do rei Davi. Mas vamos ver o Salmo 69, 17. O que o próprio Davi fala: não ocultes do teu servo a tua face. Responde-me de pronto, pois estou muito angustiado. Olha que interessante, diante daquela luta, diante das dificuldades, no momento da prova, ele queria a resposta imediata de Deus. Ele não estava levando em consideração o tempo de Deus. Ele queria sair daquele sofrimento. Só que todo sofrimento, ele gera bênçãos. A Bíblia fala que nossa leve e momentânea tribulação traz para nós eterno peso de glória. Mas ele queria a resposta imediata. Vamos ver o Salmo 30, verso 7? Já Davi um pouquinho mais
Olha o que ele fala para o Senhor: foste tu, ó Senhor, que por tua mercê, ou seja, que por teu favor, que por tua graça, que por teu benefício, estabeleceste a minha força como uma montanha. Contudo, ao encobrires a tua face, eu fiquei aterrorizado. Encobrir a face, porque Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Senhor, o Senhor está vendo? Não, o Senhor não está vendo, porque não é possível o Senhor ver e o Senhor não fazer nada. Era justamente isso. Mas Davi, ele não estava entendendo que Deus estava trabalhando. E a graça do Senhor, o benefício do Senhor, como o próprio Davi fala, era a força que Deus trazia nele, como se fosse a força de uma montanha diante do cansaço. Busque força no Senhor. Salmo 13, verso 2. Falamos sobre o verso 1, vamos ao 2. Até quando consultarei com a minha alma? Olha que tremendo, Davi estava insistente nisso. Tendo tristeza no meu coração cada dia, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Pronto. Aí Davi traz o motivo. Tem um inimigo atormentando ele. Tem algo acontecendo que está deixando ele numa tristeza, que está deixando ele perguntando a ele mesmo até quando vai acontecer. Ou seja, ele poderia estar buscando um recurso, ele poderia estar buscando estratégias para ele conseguir sair do problema até com as forças dele. Mas olha que ele diz até quando. Dá para a gente entender que só trouxe mais frustração. Só trouxe mais tristeza e mais angústia. Tem uma versão da Bíblia que fala assim: até quando? É o mesmo versículo 3, verso 2. Até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração? Dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Então, se você for alimentar a ansiedade, pode ter certeza. Se você for alimentar a preocupação, pode ter certeza. Você vai alimentar a tristeza no seu coração. Se você se colocar diante de Deus e depositar no Deus Todo-Poderoso a sua angústia, a sua preocupação e ansiedade, aí pode ter certeza, o Senhor pelejará por vós. Salmo 13, verso 3 agora, diz assim: olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, renova o brilho da vida nos meus olhos, caso contrário, me entregarei ao sono da morte. Imagina a angústia, a ansiedade, a preocupação de Davi, não via uma luz no fim do túnel. Aí, o que ele fala? Renova o brilho da vida nos meus olhos, é como se ele estivesse morto. É como se nada tivesse acontecendo para aquela situação ser modificada. Quantas vezes as pessoas se sentem assim? Ele precisava de renovo, ele precisava revigorar, ele precisava se reanimar. Olha, em Deus. Sabe por quê? Ele estava precisando ser fortalecido por Deus para ele suportar aquele momento. Davi sabia que do Senhor vinha a vitória, que do Senhor vinha a força, o vigor, que Deus, era em Deus que o ânimo se modificava, Deus trazia esperança, e ele tinha certeza que Deus era Deus que dava a vitória. E Deus poderia mudar aquela situação que estava deixando ele desfalecido. No Salmo 62, verso 7, o salmista fala assim: a minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo. Então, eu posso, eu devo e eu preciso colocar isso diante de mim. A minha salvação pode ser a salvação de uma angústia, também pode ser a salvação de um problema, de algo que está assim insuportável, como Davi mostra. Mas também a salvação da nossa alma, ela depende somente de Deus. Por quê? Porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança, é no Senhor que nós nos abrigamos. Vamos ao verso 4, Salmo 13, verso 4. E o meu inimigo virá dizer: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Pode ter certeza, tem muita gente esperando a gente fracassar, tem muita gente esperando a gente desistir, tem muita gente esperando a gente sair da presença do Senhor. Mas é por isso que nós temos que perseverar, porque nós servimos um Deus que cuida de nós,
que batalha conosco, que nos faz mais que vencedores, que, como diz a palavra, que nos esforça, que nos sustenta e que nos ajuda. Nós precisamos perseverar e entender que os nossos inimigos, eles vão ser envergonhados. E em compensação, o servo do Senhor vai ser salvo. Salmo 25, verso 2 fala assim: em ti tenho confiado, ó meu Deus. Não permitas que eu seja humilhado, nem que meus inimigos escarneçam de mim. Olha que Davi passou por muitas situações, inclusive aquela situação do filho dele, o próprio filho dele, está querendo a vida dele. Olha a humilhação que ele pode ter sentido naquele momento, mas uma coisa ele sabia: Deus dava vitória. Jeremias 1,19, o profeta Jeremias fala assim: olha, eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu, olha o eu maiúsculo, que é o Deus Todo-Poderoso, estou contigo para te livrar. Pode ter certeza que o Senhor, Ele renova a tua força, mas você tem que fazer a tua parte, você tem que se alimentar no Senhor, você tem que confiar no Senhor. Já no versículo 5 e 6, Davi muda o discurso. Ele mostra que a confiança dele está no Deus Todo-Poderoso. Vamos ver o versículo 5, que diz assim: contudo, eu confio em teu amor, o meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. É como se ele falasse assim: olha, eu estou falando, Senhor, até quando, até quando, até quando? Mas eu confio no teu amor, Senhor. Eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é bondoso, eu sei que o Senhor vai me trazer vitória. E, Senhor, eu não vou desistir. Ainda que, olha, parecia que era por pouco, né? Salmo 32, 10 diz assim: olha, muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Não é quem confia no ímpio, não, é quem confia no Senhor. Muitas são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem confia no Senhor. A Bíblia também fala, o próprio salmista fala assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor dá a vitória. O Senhor dá o livramento, o Senhor dá o escape. Então nós precisamos confiar. Ainda no Salmo 147, 11 diz assim: o Senhor, Ele se agrada dos que o temem, daqueles que depositam a sua esperança em seu amor leal e perene. Então eu preciso prosseguir, eu preciso estar sem força, tá difícil, eu estou me arrastando, mas eu estou prosseguindo. Eu estou mudando, eu estou falando para o Senhor assim: Senhor, eu confio no Senhor, a vitória vai chegar, porque ela vai chegar. Agora, eu vou estar pronto? Eu vou estar preparado? Eu vou estar esperando? Ou eu vou ter ficado no meio do caminho? Então é importante a gente conseguir perseverar diante da luta. Salmo 13, verso 6, é o último versículo. Olha o que Davi fala agora: eu desejo cantar ao Senhor por todo o bem que me tem feito. É como se Davi trouxesse a lembrança dele todas as bênçãos, todas as vitórias, tudo que Deus já tinha feito para ele. Aí ele fala assim: olha, ao invés de eu ficar aqui me lamentando, eu vou louvar ao Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou confiar no Senhor com a minha adoração. Eu vou cantar para o Senhor. Salmo 27, 6 diz assim: olha, então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão, cantarei e louvarei ao Senhor. É isso mesmo, diante de circunstâncias que parece que a minha força está assim, por um fiozinho, eu tenho que falar: Senhor, me fortalece. Senhor, eu não vou desistir, porque a vitória, ela vai chegar. Senhor, eu preciso esperar o teu agir. Me ajuda, me fortaleça, me socorre. Aí você pergunta para mim assim: mas como? Eu estou tão sem energia, sem força, sem vigor. Como? Primeiro, leva a tua alma ao descanso. Como assim? Como que eu vou levar a minha alma ao descanso? Eu vou falar assim: alma, confia no Senhor, descansa no Senhor. Salmo 116, 7 diz assim: volta minha alma ao teu repouso, porquanto o Senhor tem sido generoso para contigo. Uma das formas para minha alma voltar ao repouso é eu mostrar o Deus poderoso que eu sirvo. É eu mostrar, como o salmista fez, é eu mostrar tudo que o Senhor já tem feito por mim.
Eu trago a minha alma ao descanso. Segunda forma, eu não vou permitir. Olha, depende de mim, depende de você, que a preocupação me domine, que a ansiedade me domine. Eu não vou permitir. É assim. João 14:1, o próprio Jesus fala: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Aí quando Jesus fala assim, olha, não permita, não deixa, ao contrário, creia que o Deus Todo-Poderoso está trabalhando a teu favor. Outra coisa, deixa a paz de Deus reinar. Não alimente sua preocupação, não alimente este medo, porque enquanto você alimenta a preocupação, você alimenta o medo, você vai ficar angustiado, você vai ficar ansioso, olha, e você não vai ter paz para aguardar o agir de Deus. João 14:27, o próprio Jesus fala assim, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não é qualquer um que está te dando, não, é Jesus. Ele fala assim, olha, eu não dou a você como o mundo te dá, ao contrário. Mas não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Então eu não posso permitir que a preocupação domine a minha vida e também eu não posso deixar que a preocupação e o medo vá reinar e vá tirar a minha paz. Eu tenho que deixar a paz de Deus, que excede todo entendimento. Essa paz que vem de Deus é a que eu tenho que deixar reinar. Deus me dá paz, mas aí eu quero me alimentar com a preocupação e com a ansiedade, o que vai acontecer? Quem vai dominar? É a paz ou é a preocupação e a ansiedade? Presta atenção nisso, tá? Outra coisa, eu preciso buscar a Deus. Eu posso buscar a Deus através da palavra, eu posso buscar a Deus através da oração, eu posso buscar a Deus através de jejum, mas eu tenho que buscar a Deus. Salmo 77, verso 2 diz assim, no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Olha só, de noite não me canso de erguer a mão. Eu não me canso de implorar, Senhor, socorre, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda. É diferente, né? Quando as pessoas falam assim, não, você tem que exigir de Deus. Você tem que falar assim, eu não aceito, mas não é isso. Aonde nós vimos na Bíblia alguém falando, eu não aceito. É ao contrário, Senhor, tem misericórdia. No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. De noite, eu não me canso de erguer as mãos, eu busco o Senhor. É importante você buscar ao Senhor com coração sincero, buscar ao Senhor com coração de filho, com coração de servo, na dependência de Deus. E não se esqueça, existe armas espirituais para a guerra que você está vivendo. 2 Coríntios 10, capítulo 3-4, que diz assim, embora vivamos como homens, é real, não lutamos segundo os padrões humanos. Eu vivo como homem, mas a minha luta não é segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, olha que tremendo, são poderosas em Deus. Sabe para quê? Para destruir fortalezas. Oh, glória a Deus! Sabe o que você está precisando? Se você está, que nem o salmista Davi falou no começo, eu não tenho forças, você está precisando renovar suas forças em Deus. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre renovar as nossas forças em Deus. Que o Senhor Jesus te ajude, que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa entender que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E olha, a vitória, ela virá. Sabe por quê? Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É Jesus que nos garante. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.